Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 255. Hoje não tem recurso, passa amanhã. Bom, e nesse episódio a gente vai dar uma destrinchada nesse assunto aí da captação de recursos, mobilização de recursos, chame como quiser. Tem várias nuances e várias questões aí que a gente vai dar uma destrinchada aqui ao longo do papo. Mas antes, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. Podcast totalmente independente e a gente vai na cara e na coragem. Se você quiser se juntar às pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição, veja como colaborar e sua ajuda será super bem-vinda. Você também pode curtir, compartilhar a gente aí no Spotify, ajuda bastante, tá? Dá uma estrelinha aí pra nós, 5 estrelinhas na verdade, né? Que ajuda aí ao algoritmo do Spotify reconhecer que a gente existe. Claro, sempre ajudando a espalhar a palavra aí para outras pessoas. Bom, eu também tô com a Baru Inovação Social, a minha consultoria, a lojinha tá aberta e a gente tá fazendo trampos aí bem legais, então quer saber mais, vem trocar uma ideia com a gente. Bom, então o papo é esse, hoje não tem recurso, passa amanhã. Basicamente, a gente vai falar um pouco de algumas questões aí que estão nesse universo da captação de recursos. Esse tema segue em alta, como sempre, ainda mais em tempos de vacas magras. A gente já tratou desse tema aqui, captação de recursos várias vezes, também sobre esse contexto de conjuntura de vacas magras. Mas nesse episódio a ideia é a gente levar alguns aspectos que pipocam, algumas reflexões que eu queria trazer aí sobre essa agenda de captação de recursos, tá bom? Então, é isso. Vem comigo que eu te conto no caminho aí. E sem mais delongas, partiu pro papo. É de fazer chorar, quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. É de fazer chorar, quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. Bom, cá estou eu, começando mais um episódio aqui diretamente de São Carlos. Então, para quem não se ligou aí, ao longo de fevereiro, durante o carnaval, eu me mudei de Brasília, depois de uma longuíssima temporada em Brasília, vim para São Carlos. Então, cá estou, curtindo a cidade e me adaptando ao contexto aqui interiorano. Bom, então já instalado e gravando diretamente de São Carlos. Foi correria? Foi, né? Qualquer mudança mas cá estamos. Bom, então vamos dar uma destrinchada em alguns aspectos aí que pipocam nessa agenda da captação de recursos, mas antes vale dizer o óbvio, sempre a gente precisa dizer o óbvio, né? Que toda organização da sociedade civil precisa captar recursos para se manter, para manter suas equipes, projetos, atividades. Daí toda a correria que elas vivem para escrever proposta, ficar ligado em edital, escrever projeto e por aí vai. É a chamada vida de projeto, que boa parte das organizações lidam, né? Elas vivem isso. E de projeto em projeto, a gente vai levando, fazendo malabarismo para os pratinhos não caírem na cozinha das organizações, embora isso muitas vezes aconteça. Bom, então é sim preciso captar recurso e isso requer técnica, precisa de gente competente, precisa de vários paranauês para isso funcionar. E aliás tem muita gente boa aí na fantástica fábrica do impacto, muito captador de recursos aí, captadora de recursos, que trabalha, que paga suas contas de forma digna, de forma ética, né? Dessa forma, trabalhando e operando nessa agenda. Que bom, né? Inclusive, várias dessas pessoas já tiveram por aqui.
ao longo desses mais de 250 episódios. Bom demais. Bom, mas como esse tema é sempre quente, a gente está aqui de novo para levantar algumas questões aí que estão na órbita do que está na moda agora, no ecossistema da captação de recursos. Então, bora lá, vem comigo, vamos refletir alguns pontos aqui. Bom, o primeiro deles é as vagas de trabalho, anúncios de vaga, que você vai captar o recurso que vai custear a sua própria posição e de outras pessoas da organização. Bom, isso virou o novo normal, né? Antes as vagas tinham certa vergonha em assumir isso, hoje já não tem mais vergonha não. E assumir isso publicamente, no próprio termo de referência, no próprio anúncio da vaga você tem que vir aqui, trazer seu networking, trazer todos os seus contatos para uma vaga PJ, com uma remuneração bem discutível, às vezes bem ridícula, e você tem que chegar, fazer chover na horta da organização para, daí sim, nutrir parte da horta que vai custear a sua própria continuidade, sua própria permanência, além de salvar a pele da organização. Bom, eu tenho visto muita gente, mas muita gente mesmo, se fazendo a seguinte pergunta: eu vou captar para mim ou eu vou captar para os outros? Em outras palavras, não seria melhor eu atuar como consultor e buscar clientes e, portanto, captar recursos ou abrir oportunidades para minha lojinha do que fazer isso para uma outra organização, que, aliás, às vezes a outra organização está em maus lençóis? O que você acha? Eu tenho conversado com muita gente e muita gente tem se feito essa reflexão, sobretudo pessoas que estão como eu, nas trincheiras aí do mundo da consultoria independente. E neste momento, vou falar por mim, tá? Longe de ter certo e errado aqui nessa reflexão, na minha situação eu estou preferindo captar recursos ou abrir projetos e trabalhos de consultoria para minha própria lojinha do que fazer isso estando dentro de uma outra organização. Enfim, mas isso é o momento que eu estou passando, não tem certo e errado, cada um que encontre a sua resposta, não é mesmo? Mas o que tem me incomodado é cada vez mais esse tipo de vaga de ou captador de recursos ou às vezes o próprio diretor executivo, a liderança principal de uma organização que tem que vir fazer acontecer, né? Trazer sua rede de contatos e trazer grana, na prática é isso, né? Você vem, traz a grana que vai pagar o seu próprio salário. Acho esquisito, mas isso virou o novo normal, não é mesmo? E aí, o que você acha? Vamos refletir aqui sobre isso. Bom, um outro aspecto aqui é as fundações, ou institutos e fundações contratando gente para captar recursos. Curioso, né? Como com o passar do tempo essas coisas que eram super esquisitas, elas vão sendo meio normalizadas. Bom, essa é uma delas. Vamos dizer que há uns 10, 15 anos atrás, pegava mal isso, assim, quando uma fundação anunciava publicamente que estava contratando um captador de recursos. Era esquisito, sabe? Afinal, as fundações, os institutos, são organizações que, em tese, têm recurso para doar para outras organizações, né? O termo que se usa é o grant making, né? O doador de recursos. E quando essas organizações fazem esse movimento de também captarem recursos, elas não só se afastam desse lugar de doadora de recursos, e elas vão para um lugar de captador. E dessa forma elas passam a disputar recurso com parte das organizações da sociedade civil que elas, as fundações, deveriam apoiar. Esquisito, não é mesmo? Aquela organização que historicamente financiava outras, de repente, ela também está aplicando para editais, disputando com aquelas lá que ela historicamente financiava. É esquisito isso, né? Isso virou uma certa normalidade hoje em dia. Então, vagas de captadores de recursos para fundações e institutos, foi ficando meio normalizado, justamente porque a filantropia tem operado nessa zona cinza, assim. Ora ela se coloca como doadora de recursos,
ora ela se coloca nesse meio de campo, né? O famoso a situação híbrida, ela doa, mas ela também executa e às vezes capta. E ora ela se coloca como uma mobilizadora de recursos, naquela narrativa mais comum delas, que elas usam, que a ideia é, não, mas eu estou mobilizando mais recursos para somar com o que eu já coloco, né? Eu coloco 50 e busco mais 50 e aí a gente põe 100. Só que antes ela punha 100. Estranho, né? E isso tem acontecido, tá? É a famosa Black Fraud, né? Que é custava 100, você baixa para 50, mas você cobra 50 de frete, né? Tipo isso, assim. Então isso acontece também no setor da filantropia, essa atuação como convém, né? Assim, ao sabor do vento, sim. E aí as vagas para captadores de recursos em fundações isso se tornou um novo normal, é bem fácil de encontrar e me desculpe, claro, há exceções, mas me soa algo muito bizarro. Bom, para mim o pior de tudo é ver vagas para captadores de recursos em institutos e fundações corporativos. Aí para mim é de doer, não é mesmo? Bom, eu vou resumir para ficar bem caricato essa situação. Uma empresa cria lá o seu instituto ou sua fundação. Lembrando, tá? A empresa não é obrigada a criar nada, tá bom? Ela criou porque ela entende que isso agrega valor, reputação, blá, 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 blá. Passa um tempo, às vezes no dia seguinte que ela lançou o seu próprio instituto, tá? A empresa alega que o seu instituto precisa se manter com as próprias pernas, buscar os próprios recursos para se manter. Bom, eu não vou nem entrar na proposta de valor, na missão do tal instituto, tá? Que, muitas vezes, é de gerar uma baita transformação no planeta Terra, se não no sistema solar, tá bem? Mas ele não tem orçamento próprio, tá? Então essa é a realidade. Sim, pode rir aí, amigo ouvinte, fique à vontade. Daí a empresa não quer manter o instituto que ela própria criou, que leva o seu nome, que leva a sua marca, que funciona dentro do seu ambiente corporativo e que, portanto, esse instituto trabalha a favor de construir, de melhorar a reputação do próprio grupo empresarial. Mas não, a empresa não quer pôr a mão no bolso para custear o seu instituto. Daí vem a brilhante decisão, a pérola, né, eureka. O instituto vai passar a captar recursos para se manter e manter seus próprios projetos, sua própria equipe, sua própria existência. E em muitos casos, o Instituto vai ser um operador de projetos de recursos incentivados, de incentivo fiscal, e muitas vezes ele próprio vai ser um proponente dos projetos incentivados que a empresa, que seria supostamente a empresa mantenedora, é que vai aportar esses recursos. Então, o resto da história você já sabe, né? Eu vou parar por aqui porque já deu para entender um pouco a caricatura que eu estou desenhando. Então, quando você vir esse tipo de vaga para captação de recursos, especialista ou gestor, líder, que seja, tá? De captador de recursos para um instituto ou uma fundação, sobretudo corporativa, olha, aí para mim é o que tem de mais bizarro nessa história, tá bem? Mas enfim, há casos e casos, estou trazendo uma leitura mais genérica aqui, tá bom? Só para a gente debater esse tema. Então, fundações contratando gente para captar recursos para si próprio é, para mim, de doer. Quarta-feira ingrata chega tão depressa só pra contrariar. Quem é de fato um pernambucano espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega quarta-feira. Quem é de fato um pernambucano espera o ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega quarta-feira. Bom, outro aspecto aqui é o subfinanciamento crônico da sociedade civil. Bom, é aquela coisa que já ficou bem, mas bem manjada, né? Boa parte das OSCs, das organizações da sociedade civil, são pequenas, vivem com pouca grana, portanto, suas equipes são muitas vezes
voluntárias e, quando são remuneradas, ganham bem pouco. Daí a própria organização opera de forma subfinanciada. É na raça, é pela causa, aquela história que a gente conhece bem. Bom, e qual a mensagem que isso passa? Sobretudo para uma parte aí dos financiadores, que com uns míseros trocados, a organização segue funcionando e segue realizando seus projetos, que a organização custa pouco e que assim ela deveria permanecer, ou seja, custando pouco, fazendo muito com pouco. Só que todo esse monte de custo invisível e esse subfinanciamento crônico e descarado, né, uma coisa cínica, segue aí e ninguém fala nada sobre isso. Assim, não vou dizer que ninguém fala nada, sim, falam sobre isso. Para dar um parênteses aqui, a Iniciativa Pipa trouxe estudo que mostra isso aí de forma bizarra, mas é um debate pouco feito, né? Poderia ser feito com mais coragem, com mais presença. Bom, enquanto isso, você vai em eventos aí do nosso setor e se depara com coffee breaks chiques, eventos caros, kit de participante caro e por aí vai, tá? E é uma baita de uma contradição. Porque para pagar coffee break caro, o nosso setor tem recurso para custear organizações de base que atuam na raça aí, né, de forma subfinanciada, aí não tem recurso. E muitas vezes a justificativa para não apoiar essas organizações é que elas não têm toda a sua documentação em dia. É o famoso o nosso compliance não aprovou essa ou aquela organização. É de doer, não é mesmo? E com isso eu não estou dizendo que as organizações não precisam estar com a documentação em dia, com tudo redondinho, óbvio que sim. Mas isso é um outro desafio crônico do setor que custa grana. Muitas vezes elas não têm condições de ter profissionais de contabilidade, jurídico e tal, para apoiá-las a deixar tudo certinho. Bom, então, o subfinanciamento crônico da sociedade civil é uma realidade e eu diria que, vamos chamar que poderia ser até um projeto que atende a diversos interesses, tá? Aliás, o subfinanciamento existe em diversas outras áreas da sociedade, não só na sociedade civil, só para citar uma outra área, no próprio SUS, no próprio Sistema Único de Saúde, inclusive tem muita interface entre subfinanciamento do SUS e organizações da sociedade civil, da filantropia. Bom, outra questão que a gente debater é a agenda de incentivos fiscais. Bom, muita organização da sociedade civil tem adentrado cada vez mais nesse terreno dos projetos incentivados. E sim, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, tem um potencial enorme no uso desses recursos. E que, lógico, esse movimento tende a crescer e muito nos próximos anos, ou seja, vai ser cada vez mais organizações se utilizando desses mecanismos, e tem que utilizar mesmo, eles existem para isso. Até aí tudo certo, tá tudo bem. A questão é o que vem junto do uso desses mecanismos, os vários efeitos colaterais e desdobramentos que vêm daí. Um deles é o chamado pagamento indevido. A gente já falou sobre isso aqui, mas resumidamente tem várias empresas que fazem de consultoria, vamos dizer assim, que fazem a ponte entre a empresa que vai destinar parte do imposto para projeto incentivado com organizações da sociedade civil que têm seus projetos aprovados nas devidas leis de incentivo e precisam captar. Então essas consultorias / empresas fazem a conexão entre quem tem a grana para destinar e quem tem o projeto que precisa captar. Só que essas empresas, muitas vezes, elas colocam o custo do seu trabalho no projeto da OSC que foi lá aprovado. E isso é o chamado pagamento indevido, porque o cliente dessas empresas / consultorias não é a OSC. O cliente delas é a empresa que está destinando o recurso incentivado. Então, quem deveria pagar essas consultorias é a empresa e não a OSC. Então, resumidamente, essa é a questão. Então, essa é uma questão que vem nesse pacotão, que é o chamado pagamento indevido. A própria ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, tem debatido e colocado luz nessa questão, que ela entende que isso é equivocado, que precisa ser ajustado, mas enfim, não vou entrar nessa discussão, só para dizer que esse é um dos efeitos do crescimento dos projetos incentivados no nosso setor. O outro
é o suposto inflacionamento no custo dos projetos. É comum você lidar com isso quando você está elaborando uma proposta de projeto via lei de incentivo. Existe um custo mais alto. Então, em geral, se colocam margens maiores ali nas linhas de custo, nas rubricas desse projeto. Esse é um outro efeito, tá? E um outro será que nesses casos, acho que é uma discussão a ser feita, o grosso do recurso está indo mesmo para a ponta ou ele tem ficado no meio desse caminho, nessas várias camadas que eu fui trazendo aqui? Afinal, a gente escuta muito isso no nosso setor, na filantropia, né? Que o grosso do recurso que está sendo mobilizado tem que ir lá para a ponta, para as comunidades, para os territórios. E de fato, acho que todo mundo concorda com isso. Mas por outro lado, existe todo uma camada de organizações, de mecanismos que fazem a conexão da grana com a ponta. E você não consegue eliminar toda essa turma, porque elas têm a sua relevância. E em alguns casos você tem camadas extras que são adicionadas que eventualmente poderiam ser otimizadas, tá? Fábio, mas a empresa ia pagar isso de imposto, né? Lembrando, nós estamos falando de incentivo fiscal, né? Que basicamente a empresa tem lá imposto de renda pessoa jurídica. Isso também funciona para pessoa física, tá? Mas estou falando de pessoa jurídica. Ela parte lá, ela tem limites para recolha de imposto e ela pode destinar parte desses impostos para projetos aprovados em lei de incentivo fiscal. Resumidamente é isso, tá bom? Então muita gente vai falar assim, Fábio, mas a empresa ela já ia pagar esse montante de imposto, então tá valendo ela incorporar, ela aceitar esses várias camadas e vários efeitos colaterais, não é mesmo? Bom, acho que são várias camadas aqui nesse tipo de reflexão, né? Que vai desde a melhoria da eficiência do gasto público até o papel da sociedade civil e do próprio setor privado, né? Nas agendas sociais, ambientais, enfim, vai longe o debate aqui. Mas eu vou parar na questão do aumento dos projetos incentivados, eles estão mais presentes na composição, no mix de recursos das organizações da sociedade civil. Essa é uma realidade, tá? Essa é uma realidade que, na minha visão, veio para ficar e ainda vai trazer diversos outros desdobramentos no setor e na cozinha institucional de várias organizações. Então, tá aí uma questão para a gente debater mais. O que a gente vê de debate no setor é porcas e parafusos ou soluções para projetos incentivados. Isso a gente vê bastante. Agora, esse tipo de reflexão mais de contexto, de conjuntura, a gente infelizmente vê menos. É de fazer. Original in the style. Bom, outro aspecto aqui são as emendas parlamentares. Pois bem, na esteira do item anterior, dos projetos incentivados, o fenômeno das emendas é outra realidade mais recente e que veio para ficar. E coloca aí todos os pedágios e zonas cinzas que vêm junto, tá bem? E como é que fica a incidência política que muitas OSCs têm? Elas vão flexibilizar essa sua atuação para receber emenda de todo tipo de espectro político daquele ou daquela parlamentar? Ou as OSCs vão se ater no seu espectro político e ideológico? Como é que tem feito? Como é que OSCs que têm operado emendas têm lidado com essa questão? Bom, há quem diga que recurso não aceita desaforo, ou seja, toda a grana é bem-vinda, não importa de onde é que ela venha. Será? Há quem diga que a própria escolha de quem vai financiar a sua organização e seu projeto é um ato político e que, portanto, é preciso manter coerência com a missão e com a ideologia da organização. Será? Bem, o fato é que as emendas vieram para ficar e elas trazem consigo um monte de questões, que a gente tem debatido pouco no nosso setor.
junto com a entrada das bets. A gente já tratou aqui episódio 232, bets e filantropia, um debate necessário. O link está aí na descrição, recomendo demais, tá? Então, junto com esse tema das bets, o tema das emendas é outro assunto quente no setor e que, curiosamente, a gente tem debatido pouco, de forma aberta, de forma franca. Eu acho que a gente poderia aprofundar mais nessas reflexões, não é mesmo? O que você acha? Mas o fato é que há sim uma entrada cada vez maior de grana, de recurso, vindo de emendas parlamentares, de vereadores, deputados estaduais, distritais, federais. E isso está cada vez mais nutrindo OSCs e seus projetos. E isso sim traz recurso de um lado e um pacote de questões de outro que a gente poderia debater mais. Então, emendas parlamentares é um outro aspecto da nossa discussão sobre captação de recursos no setor. Bom, e para fechar aqui um último ponto, uma última questão, que são as porcas e parafusos da captação. Bom, quando você vai a eventos do terceiro setor, na grande maioria dos casos, você vai se deparar com um contingente grande aí de consultorias e empresas vendendo ferramentas, cursos, soluções e um escambau de coisas para supostamente facilitar a vida das ONGs, das OSCs, nessa jornada sem fim da captação de recursos. É masterclass, é curso, é software, é IA, é um sem fim de supostas soluções para as organizações da sociedade civil. E elas, as organizações, muitas vezes, no afã de querer resolver as suas dores, nessa frente aí, nessa batalha da captação de recursos, elas acabam comprando gato por lebre. Elas acabam contratando soluções que elas não sabem operar, que elas não têm gente capaz de operar, ferramentas que elas não precisam e aí por diante. Essas porcas e parafusos da captação são bastante tentadoras e elas nos mostram um universo de possibilidades. Tem muita coisa boa, muita coisa potente e também armadilhas. Tem coisa que a gente não precisa, tem coisa que o bom e velho Excel resolve, tá? É como ir no supermercado com fome e sem aquela listinha de compras. Você vai comprar coisa que você não precisa, você vai tomar decisões equivocadas, você vai. Então eu uso essa analogia para a realidade aqui do terceiro setor de ONGs em eventos. Essa é a sensação que eu fico quando eu vou nesses eventos. Tem uma profusão de estandes, de brinde, de um monte de soluções que bem legais. É bom ver o que está rolando, é bom ver os sistemas, as ferramentas, tem muita coisa legal. Mas, vamos lá, a realidade de boa parte das ONGs é aquela ONG, vamos usar a analogia, aquela ONG anda de Kombi, de Fusca, e de repente ela é apresentada para um drone autônomo movido por uma IA pica das galáxias, quando o que a ONG estava precisando mesmo era de um bom pedaço de arame, de um alicate correto para a ONG dar aquele tapa na sua Kombi, no seu Fusca. Bom, brincadeiras à parte, é um pouco do que a gente vê com certa facilidade por aí no setor, tá bem? Tem uma oferta gigantesca de supostas soluções, ferramentas, mas tem uma carência enorme de pessoas pensando sobre o que as suas próprias organizações realmente precisam naquele momento. E claro, nesse meio entra aí a nossa tendência como seres humanos, e a gente deposita todas as nossas fichas naquela nova ferramenta. A gente acha que ela vai resolver a nossa parada, que ela vai solucionar o desafio crônico de subfinanciamento da nossa captação de recursos, o que não é a realidade, tá bem? Não vai ser a ferramenta que vai resolver isso, embora muitas vezes ela possa ser útil como ferramenta, que ela é ou deveria ser tratada. Bom, eu nem preciso ser aqui o estraga-prazer para dizer o óbvio, né? Que a ferramenta moderninha pode sim ajudar, mas que ela não vai resolver toda essa parada. Bom, paro por aqui, amigo ouvinte, mas antes de passar a régua em mais um episódio, eu devo te dizer uma coisa. Mesmo depois de mais de 250 episódios, rumo aos episódios 300,
eu ainda sigo muitas vezes no escuro por aqui. Eu te explico. Eu venho intercalando episódios solo, como esse aqui, com episódios com pessoas convidadas, e nesses episódios com pessoas convidadas, tentando mesclar os famosos peixes grandes do setor, pessoas bem reconhecidas, bem conhecidas e tal, com pessoas, digamos, mais distantes dos holofotes. Eu venho intercalando. Eu acho importante abrir espaço para novas vozes e, ao mesmo tempo, importante trazer gente que tem muitas horas de voo no setor. Então, esse mix entre episódios solo, como esse aqui, e episódios com convidados, é um pouco a tônica que a gente foi encontrando como modelo, como fórmula aqui do podcast. É curioso, quando eu solto episódio solo como esse aqui, eu recebo feedback de gente me perguntando, cadê as pessoas convidadas? Quando eu solto episódio com pessoas convidadas, eu percebo que as métricas da audiência caem. Curioso, né? A gente quer ouvir as pessoas convidadas, mas a gente não ouve esses episódios. Ou assim, ouvem-se menos. Então, se o podcast aqui fosse um caçador de plays, né, o editorial aqui o editor-chefe já iria manter apenas os episódios solo. Assim, vamos manter o que o Ibope está indicando. Mas você que segue a gente há mais tempo, você que é ouvinte raiz, sabe que não é essa a lógica do podcast. A gente não está aqui para tocar a música que o ouvinte quer escutar. A gente não é o famoso cantor de churrascaria. E veja que há quem poderia nos criticar por a gente não ser o cantor de churrascaria, de não seguir o que o mercado quer. Tá tudo bem, faz parte, tá bem? Mas como um podcast independente, a gente sempre vai tentar ir na contramão dessa mesmice, desse caminho óbvio dos plays, das métricas, tá bem? Então, essa é apenas uma das dores e delícias da gente ser aqui um podcast independente nesse campo de impacto, no campo socioambiental em que a gente está. Eu sigo aprendendo todos os dias nessa jornada e, como eu costumo dizer aqui, não tem MBA ou curso de pós que me ensine mais do que produzir essa bagaça aqui, não só nos paranauês técnicos da edição, mas sobretudo de pensar essa editoria, de pensar essa fórmula, né? Eu sei que o conteúdo que a gente produz e a gente dissemina aqui no podcast também deixa muita pós-cara aí do setor no chinelo. Eu já falei várias vezes sobre isso. E assim a gente vai. Então eu me sinto no escuro e eu gosto de dividir esses dilemas contigo, amigo meu ouvinte, porque é isso. Mesmo um podcast com mais de 250 episódios, a gente ainda segue em busca do modelo de encontrar um caminho que faça sentido para você que está nos ouvindo e que também resulte em um certo aumento de audiência. Afinal, a gente quer chegar a mensagem a mais pessoas, não é mesmo? Sair da nossa bolha, a bolha da bolha, e assim vamos, tá bem? Sempre em busca do equilíbrio no formato aqui dos episódios, tá bem? Por isso que é tão importante você dar feedback pra gente. Classificar a gente aí no Spotify, mas também vir trocar ideia, bater papo, mandar crítica, mandar sugestão, sempre aberto, tá bem? Você acha a gente em vários lugares, mas se quiser trocar uma ideia direto no e-mail fabio.deboni@gmail.com. Inclusive esse também é o Pix, se você quiser contribuir. Bom, e assim vamos, tá bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.